O entrevistado de hoje do programa Questão Política é o administrador Márcio Furtado. Ele foi superintendente do Ministério da Economia entre 2019 e 2020. Nessa entrevista, ele fala sobre a política de privatizações do governo. Márcio trabalhou diretamente com o ministro Paulo Guedes e traça para a gente um panorama do setor econômico. Acompanhe essa entrevista no programa Questão Política, que começa agora, aqui pela TV Sistec e também pela Rádio Caratinga. Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite aqui no programa Questão Política. Obrigado, Dário. O prazer é todo meu estar contigo e com a sua audiência. Márcio, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência lá como superintendente no Ministério da Economia. Vamos lá. Acho que é legal a gente contar como é que eu cheguei lá, né? Eu sou da iniciativa privada, nunca estive no mundo público antes, nunca nem tinha sido filiado a nenhum partido político. O máximo que eu entendia de política como um cidadão era uma semana antes das eleições que você ia fazer uma pequena investigação em quem você votaria, né, para todos os cargos da eleição do ano. Então, sempre fui da iniciativa privada, trabalhei muito tempo no mercado financeiro, trabalhei depois em empresas de tecnologia, fundei uma empresa de tecnologia também ao longo do caminho, quando eu recebi o convite, né, na verdade, em 2018, eu era mais um daqueles brasileiros que entrava nos debates e discussões políticas por puro amor à pátria, né? A gente entendia que havia um candidato que era diferente de todos, principalmente por ter vivido 28 anos no Congresso e não ter se envolvido em qualquer rusga de corrupção. E aí a gente faz o que todo mundo fez, basicamente, né? Convencer a família, amigos, né? Entender, explicar. E aí foi onde, né, pós-eleições, né, 1º de janeiro de 2019, o governo começou. Só que eu era amigo pessoal do Gustavo Montezano, que é o atual presidente do BNDES de São Paulo, né? Quando o Gustavo morava em São Paulo, a gente eventualmente se encontrava. E aí, e por volta de abril, foi quando eu nunca nem enviei meu currículo, nunca nem tinha me colocado à disposição. Simplesmente, o Montezano é um cara fora da curva, vê muita coisa à frente do nosso tempo. Quando deu um estalo nele, ele resolveu me convidar. Falou, Márcio, você não quer vir para o Ministério da Economia? Ele não era presidente do banco ainda, ele estava como secretário adjunto das desestatizações, que era a pauta do Salim Matar, né, da Localiza, ele que conduzia no começo. E ele estava lá e ele me chamou, Márcio, eu preciso de alguém para me ajudar a tocar a privatização do Porto de Vitória e privatizar muitos dos 750 mil imóveis que o Brasil possui, imóveis federais que o Brasil possui. E aí foi onde eu resolvi aceitar o convite, aceitei basicamente nos primeiros 10 minutos que eu pedi para pensar para ele, aceitei o convite e me juntei aí ao time. Bom, e depois dessa vasta experiência na iniciativa privada, como é que foi se deparar com o serviço público? Qual foi assim, o grande choque, a grande diferença que você experimentou lá? Olha, Dário, o mundo público ele tem prós e contras em qualquer análise que você fizer, tá? Um dos prós que muito me cativou, que eu só fui descobrir na prática, as pessoas, elas têm um ranço, elas têm, né, uma cabeça de que o servidor público, ele é um cara encostado, é um cara burocrata, é alguém ali de qualidade mediana. E eu descobri na prática, logo no começo, que não é bem assim. Tá? Então, eu cheguei com um time já formado, são servidores concursados, que a gente chama, né, dos mais diversos concursos públicos que possuem, que foram ocorrendo no Brasil nos últimos anos, e eu peguei um time com 52 servidores públicos federais. E aí, primeira ação minha foi conhecê-los, cada um. Então, eu pedi que eles fizessem uma mini redação para mim, colocando, né, qual era o concurso público que eles fizeram, há quanto tempo eles estão no governo, qual era a graduação deles, porque o concurso público, né, dependendo dele, você pode ter tanto um concurseiro que foi aprovado no concurso para fazer audiovisual, quanto um engenheiro eletrônico. Então, você tem uma qualidade de pessoas muito heterogêneas. E aí eu fui entendendo, fui conhecendo e comecei a admirá-los, comecei a ver o nível de competência técnica deles é absurdo. E eu também descobri, Odário, que eles são muito profissionais quando eles têm um líder que eles enxergam que é técnico, que é ilibado. Então, se você coloca ali, acabou com aquelas indicações políticas que tinham no passado, esse ministério vai para tal partido, esse outro vai para tal cabo eleitoral do Nordeste que me deu, sei lá, 100 mil votos. Acabou isso. Então, o governo Bolsonaro colocou gente técnica, fez aí também
uma equiparação de currículos, isso foi muito importante também que o governo fez. Se o seu currículo não for compatível com algum cargo de direção, superintendente ou secretariado no governo, você não está apto a exercer esse cargo. Então a gente começou a mexer nisso e os servidores começaram a entender que realmente esse governo, ele é pró-Brasil, é um governo patriota, é um governo que não tem corrupção, e eles começaram a embarcar na nossa jornada, que principalmente no meu caso foi uma jornada liberal, né? Como eu vim do setor privado, do Ministério da Economia, conduzido pelo Paulo Guedes, ele é liberal no DNA, né? Então, isso foi um ponto muito positivo, que os servidores federais, por mais que eles tenham ideologias políticas diferentes, eles querem trabalhar. E eles trabalhando com líderes que são técnicos, eles se sentem muito motivados. Por um outro lado, a gente tem também, né, o engessamento, né? Uma caneta na iniciativa privada, você faz mudanças rápidas no curto prazo. Sempre no mundo público é como se fosse manobrar um transatlântico, né? Você tem que fazer 2 graus hoje à esquerda para que daqui a 5 meses virem 5 graus, né, à esquerda no direcionamento do navio, ou para a direita. A manobra, assim, as suas ações, elas não são tão rápidas. Então, você tem que ter uma paciência e uma visão muito de médio e longo prazo para poder trabalhar. Você foi atuar, então, num setor de desestatização de imóveis, né? Qual foi o panorama que você encontrou ali? Acho que a pergunta é qual o panorama que eu não consegui encontrar, né? Porque a gente veio aí de anos e anos no passado de desordem, desorganizações. Então, o primeiro desafio nosso era entender quais imóveis eram nossos, né? Por mais que o governo tenha lá seus sistemas de cadastro dos seus imóveis, como qualquer imobiliário, qualquer empresa tem, né? O registro, o código de um imóvel, onde ele está, a matrícula, o endereço, o valor dele. A gente tinha esses cadastros muito inconsistentes e tinham dados desse cadastro que não eram atualizados desde 1970. Então, a gente teve um trabalho muito forte internamente de higienizar essa base de dados e nada mais, e 2 formas você tem de higienizar, né, de limpar isso. Perguntando para os servidores federais mais antigos, eles são um poço de conhecimento de fato, eles sabem realmente onde estão esses 750 mil imóveis da União, né? Cada estado tem lá o seu Ministério da Economia que faz essa gestão, e por um outro lado também a gente tem que ir para a rua para ver. A gente tem que ir lá, muitas vezes os imóveis que estão abandonados aí em qualquer município do Brasil são imóveis federais, né, que estão abandonados, em desuso. Então, nosso trabalho foi entender que a gente, né, qual que é o ativo, eram os imóveis que a gente estava falando. E quando eu falo imóveis, Odário, eu falo tanto de edifícios, quanto da esplanada, o prédio do Congresso, quanto de terrenos baldios, campos de futebol, casas, basicamente galpões, tem de tudo nesse bolo, nesse balaio de gato, como a gente fala. E aí a gente começou a mapear, demoramos aí uns 6, 7 meses para começar a ter uma precisão um pouco maior, e também para fazer a avaliação, né, que a gente tinha que saber de quanto que a gente estava falando. E no nosso caso aqui, a gente está falando de 1,4 trilhões de reais, somados esses valores de todos esses imóveis que a gente estava cuidando. E parece que, de vez em quando, a gente tem notícia, né, de que a União tem imóveis sem utilização, né, imóveis que simplesmente estão desocupados, se deteriorando e, por outro lado, pagando aluguéis caros, né? Esse tipo de realidade vocês conseguiram enfrentar de alguma forma aí, amenizar um pouco esse problema? Isso é o que mais tem, Odário. A gente tem, por exemplo, a Advocacia Geral da União. Ela paga aluguel enquanto a gente tem salas no prédio do Ministério Público Federal vazias, principalmente porque os procuradores foram para home office, alguma coisa assim. Eles são, né, eles têm um trabalho um pouco mais, podem fazer um pouco mais fora do escritório. Então, a gente começou a fazer um programa chamado Racionaliza e Unifica. É uma portaria interna que a gente criou, uma portaria nada mais é do que um normativo interno, onde a gente falou, ó, vamos ver quanto que a gente paga de aluguel, o que a gente tem de metro quadrado ocioso nos mais diversos órgãos públicos, então entra Ministério Público, entra a Controladoria Geral da União, entra a Fazenda, Receita Federal, entra tudo. Então a gente fez um estoque, um panorama geral, e começamos a realocar para poder entregar esses imóveis que a gente alugava, porque de fato a União gasta muito dinheiro com aluguéis, com despesas de custeio desses imóveis alugados, sendo que a gente tem muito metro quadrado ocioso. Não foi muito legal, né? Todo mundo queria ficar onde estava, como todo ser humano, né, um pouco assim resistente às mudanças no curto prazo, mas o programa Racionaliza e Unifica que a gente criou deu muito certo e está caminhando aí para que a gente não tenha mais aluguéis sendo pagos. E em termos assim numéricos, você conseguiu apurar algum balanço em termos de arrecadação, de economia para os cofres públicos, de imóveis que foram desestatizados? Você chegou a fazer esse levantamento aí dessa sua atividade?
Até hoje, a gente já vendeu, acho que, 1,5 bi de imóveis. Pegamos aí a pandemia. Quando a gente, que acontece? Quando a gente montou a pasta, a gente montou a secretaria, montamos o time, a gente não tinha lei. A gente não tinha uma pista de velocidade rápida para que a gente pudesse começar a vender, de fato, os imóveis. Então, a gente fez uma medida provisória chamada a MP 915. Era o Rodrigo Maia ainda na época. E o interessante é que foi uma das MPs que o Rodrigo Maia não caducou, né? Ele caducou aí cerca de 90% das MPs que vieram do Executivo, e a nossa, por uma graça de Deus, ele não caducou. E aí ela foi votada tanto Câmara quanto Senado, virou a Lei 14.011 de 2020, então ela foi aprovada no começo de 2020. Até o Rodrigo Pacheco não era presidente do Senado ainda, ele foi o nosso relator no Senado, inclusive foi de uma relatoria brilhante, pena que ele mudou aí para o outro lado agora, nesses últimos anos, quando ele virou presidente. E aí sim a gente esteve pronto para ir vender os imóveis. Então a gente gosta de falar, né? Quando a gente teve a lei pronta, em meados de 2020, a gente pegou a pandemia no seu auge, né? Então, puxa, temos o pessoal, né, o time pronto, temos agora a lei pronta, só que a gente não tem condições de mercado. Então a gente teve que segurar um pouco o carro na garagem. Mesmo assim, a gente conseguiu vender alguns imóveis ou outros na pandemia que já eram de muito interesse da iniciativa privada, imóveis que o empresariado já avisava há um bom tempo, que a gente conseguiu passar para a mão deles. E aí depois, quando a pandemia acabou, a gente voltou a acelerar. Então hoje eu acredito que a gente tem entre 1,5 ou 2 bilhões de reais de imóveis vendidos e aproximadamente 100 milhões de reais de aluguéis economizados, trazendo outros órgãos públicos para órgãos públicos que tenham espaço, metro quadrado disponível para eles. Bom, como você disse, aí o Paulo Guedes montou então um time, né, uma equipe de pessoas com uma mentalidade liberal, desestatizante, né? Olhando desde o início até agora, né, a gente completou aí 3 anos de governo, 3 anos, estamos indo para 3 anos em um semestre. Foi possível avançar nesse setor, Márcio? Como é que você faz? Como é que é a sua análise aí? O que acontece, né? A dupla Paulo Guedes e Tarcísio foi fundamental para que Bolsonaro conseguisse executar o plano liberal, na economia liberal que ele né, provocou em 2018. E por que eu falo Paulo Guedes e Tarcísio? Porque o Paulo Guedes, ele cuida estatais e imóveis da União. São as duas pastas aí que estão com o Paulo Guedes. O Tarcísio cuida da infra, tá? Existe uma diferença entre você privatizar uma estatal e conceder uma infraestrutura, como se fosse um aeroporto, um porto, uma rodovia, uma ferrovia, alguma coisa nesse sentido, tá? A pasta do Tarcísio, em tese, na média, não precisa de nenhum aval do Congresso. Ele só precisa de uma autorização do Tribunal de Contas da União para fazer uma concessão ou uma duplicação de uma rodovia, concessão de um porto. No Paulo Guedes, a gente precisa do aval do Congresso para poder privatizar uma Petrobras, os Correios, até que o Correios está até hoje parado no Senado, né? A gente caminhou a privatização do Correios para o Senado em 2021 e nada andou. Está na gaveta do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Então, o Congresso atrapalhou a pauta de privatizações sobremaneira. A gente vê aí não só Correios, mas a gente também vê outras estatais que Casa da Moeda também era para ter sido privatizada e num desacordo com o Congresso ela não foi para frente. A nossa própria pasta de imóveis teve que ter o aval do Congresso, que foi a lei que a gente aprovou, e o Tarcísio não. Então, o que houve? O governo começou a mirar para o Tarcísio. Então, poxa, vamos começar a fazer mais leilão de infra, porque não precisa do Congresso, só um TCU dando aval pode, porque a diferença é que uma concessão de infra, ela tem um prazo. Ela vigora entre 20 e 25 anos, depois ela retorna para o poder público, embora possa ser renovada de novo por mais 25 anos. Então, o governo focou para o Tarcísio. Hoje são quase 850 bilhões de reais de investimento privado na infraestrutura já contratados. A gente deve chegar a 1 trilhão e 100 bilhões até o final desse ano, com novos aeroportos, aí, novos portos nessas rodadas finais. E aí o governo conseguiu executar. Paralelamente, né, as estatais, a gente vai conseguir a Eletrobras esse ano, agora que está na cara do gol, né? O Tribunal de Contas aprovou ontem, finalmente aí. Deve ter aí algum tipo de judicialização no STF, mas a gente está preparado para barrar, para conseguir avançar. Então o governo, de fato, conseguiu, né? Do seu ponto de vista de reformas macros, que a gente gosta de falar, né, que são as estruturantes, privatizações, né, e concessões, e também uma série de reformas microeconômicas, que a gente fala que são os marcos. Marco da startup, marco da liberdade econômica, marco das garantias, que você não precisa esperar agora pagar seu imóvel inteiro para usar a parte que você já pagou como garantia para outro financiamento, cartórios digitais. Aí são um monte de micro-reformas que a gente foi aprovando ao longo desses 3 anos, todas elas conectadas com a pauta liberal. Você citou no início da entrevista aí o Salim Matar, né, que é um grande empresário, chegou também com muita vontade de mudar
né, esse panorama, também com essa ideia de desestatização. E o que aconteceu que ele saiu? O que você sentiu ali que ele não conseguiu ficar? Olha, o Salim, né, Salim e Guedes entraram juntos e já se conheciam há muito tempo do mercado privado. Então vamos entender que são dois perfis semelhantes que estavam em cadeiras um pouco diferentes no governo. O Guedes como ministro, ele como secretário especial. Um secretário especial neste governo, ele tem o status de ministro, tá? Embora ele não seja oficialmente um ministro, mas é basicamente até porque o Ministério da Economia aglutinou o antigo Ministério do Planejamento. Então, o Salim era como se fosse um ministro do Planejamento neste governo. Agora, o que eu entendo que faltou ali foi um pouco mais de paciência, entender um pouco o rito legislativo, o respeito ao legislativo. A gente não faz, como eu falei no começo aqui, uma caneta no privado, ela muda tudo no curto prazo. No mundo público, você tem que virar sua bússola 2 graus hoje, para que daqui a 5, 6 meses sejam 5 graus, daqui a um ano, 12 graus, e assim vai, até você conseguir conquistar sua meta, né, seu objetivo. Então, na minha humilde análise, vamos deixar assim, eu entendo que faltou um pouco do rito legislativo, a consciência de que o legislativo tem um poder super importante, relevante na democracia brasileira, dialogar com deputados. A gente teve deputado da esquerda que votou a favor da nossa privatização de imóveis, da nossa lei. Então, é só questão de a gente, né, sentar, dialogar, gastar sola de sapato no Congresso, isso é super importante, que o governo aprendeu a fazer isso depois de 2 anos, né, dialogar, sentar. O Congresso não tem tomado da cá com esse governo, mas tem moeda de troca, como toda negociação. Eu quero aprovar essa lei, qual outra lei que você passa aqui da esquerda para a gente aprovar também? Uma lei mais centro-esquerda, alguma coisa assim. Isso é de uma democracia, então, na minha opinião, faltou um pouco mais de paciência e entendimento de rito legislativo. E isso atrapalhou, de alguma forma, o cronograma aí do Ministério? O que você sentiu? Eu acho que não atrapalhou muito, não. O que atrapalhou mesmo foi a pandemia, né? A gente ficou aí basicamente 24 meses travados, né? A gente estava remando para um horizonte, tivemos que parar o barco para apagar incêndio, né? Auxílio emergencial, Pronamp, BNDES e Caixa Econômica tiveram que migrar para achar lá os invisíveis, para fomentar o pequeno e médio empresário, sem deixar ele sem capital, não deixar que ele fique sem capital de giro. Então a gente teve que ter uma intervenção mesmo em função de um país que foi para o hospital, e aí isso atrapalhou mais do que qualquer outra coisa. Isso que congelou, direcionou os esforços, não tinha mercado para a gente poder privatizar ou vender também, a gente teve que ficar um pouco mais estacionado, mas eu vejo mais dessa forma. E você mencionou aí a privatização da Eletrobras, né? O que significa essa privatização? O Tribunal de Contas da União acabou de emitir aí um parecer favorável. Traduzindo aí para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, qual vai ser o impacto dessa privatização? Primeiro, porque a Eletrobras ela não tem capacidade própria de investimento para atender as demandas de energia elétrica Brasil afora pelos próximos anos. Ela tem uma capacidade, como é que eu falo, limitada de melhorar seus investimentos. Qualquer empresa tem que, ano a ano, melhorar seus investimentos, investir em tecnologia, expansão, né? Isso é comum em qualquer empresa. E num setor energético, para que a gente não tenha risco de qualquer apagão no futuro, ela precisa investir bilhões e bilhões. E ela não tem isso em caixa, ela nem gera receita para conseguir investir isso. Então, ela tinha 2 alternativas. Ou o governo vai começar a fazer mais aportes do Tesouro nela, que também não queremos isso, ninguém quer que o governo seja né, o dinheiro do governo tem que ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública. E ela já é aberta em bolsa, né? E tendo o mercado de capitais disponível, nada melhor do que ela, como uma empresa madura que fazer essa capitalização que a gente chama, ir à bolsa de valores, pegar dinheiro de investidor privado para poder reinvestir na operação dela e levar mais energia elétrica e de forma mais barata para o Brasil inteiro. Inclusive, tem um estudo que está disponível na internet, no próprio, acho que o site o canal do YouTube do TCU tem audiência pública realizada em março, que participou o BNDES, Ministério da Economia, Paulo Guedes, todo mundo, onde eles mostram que a energia no norte vai ser barateada com a capitalização dela. Então, aí a gente mata aí o estigma de que uma privatização aumenta custos. Muito pelo contrário, ela vai reduzir custos aí na região norte, principalmente em Roraima. A questão energética é sempre problemática, né? Aqui em Minas Gerais, o governador Zema costuma dizer que, às vezes, falta energia para abrir novas indústrias em determinadas regiões, né? Até tem o capital, tem a intenção do empreendedor, mas falta a energia. E, por outro lado, né, muitos
chegam a dizer que a privatização, colocar algo tão estratégico, tão importante nas mãos da iniciativa privada é temerário, é um risco, principalmente para os mais pobres, né? Como é que você analisa isso aí para a gente, Márcio? Eu vou falar um pouco aqui de economês, mas vou traduzir da forma mais simples possível, tá? A gente se preocupou muito com isso. O Gustavo Montezano, que preside o BNDES, veio do mercado e é um patriota nato, então ele tem plena ciência de todos os riscos que estão inerentes aí, estão dentro desse mundo de privatizações, principalmente de setor estratégico, como é o energético. E nessa capitalização da Petrobras, eu falo capitalização, que é uma forma de privatização, tá? Na capitalização, o que vai acontecer? A Eletrobras, ela vai vender novas ações dela, de forma que o governo, que hoje tem 72%, vai passar a ter 45%. Ele perde o controle da companhia. Isso é uma capitalização. Em troca disso, vão entrar 25 bilhões de reais no caixa da Eletrobras. Então, tem dois mecanismos que o mercado financeiro trabalha para ter esse tipo de proteção para as empresas estratégicas. Chama-se Golden Share, ação de ouro, e o outro é Poison Pill, como se fosse pílula do veneno. A ação de ouro, ela não deixa que... Desculpa, a ação de ouro, que é a Golden Share, ela mantém o governo com poder de vetos. Ou seja, por mais que o governo não tenha o controle da empresa, não seja o maior acionista da Eletrobras, ele vai poder sim vetar políticas assim inconsistentes com uma empresa do tamanho da Petrobras, da Eletrobras, que tenha, né, a sua responsabilidade social na geração de energia pelo Brasil. Então o governo continua tendo poderes de veto forte em cima de qualquer pessoa mal intencionada que queira fazer alguma coisa nada republicana com a Eletrobras. E o Poison Pill, que é a pílula do veneno, que é a outra também, ela impede nenhum dos investidores ou nenhuma empresa do mundo vai poder, já que ela vai estar sendo com a maioria do seu capital negociado em bolsa, não vai poder comprar o controle da empresa escondido, né? Vai lá na bolsa todos os dias, compra um pouco de ações da Eletrobras. O Poison Pill é um dispositivo que vai estar no contrato, no estatuto social dela, que segura, que garante, né, que a Eletrobras seja assim diluída, que ela seja assim uma empresa que seja composta por diversos acionistas individuais, que nenhum deles tenha um controle para fazer nada absurdo com ela. Então, são dois mecanismos aí que estão presentes nessa privatização / capitalização da Eletrobras. Bom, e o que integra o ativo, o patrimônio da Eletrobras hoje? Como toda, ela precisa de investimento muito, né, na geração de energia. Geração de energia são plantas que você precisa investir um CAPEX, que a gente fala, né, um maquinário, tecnologia, pessoas, para construir uma estação de geração, para conectar com as linhas transmissoras. São obras faraônicas e ela não tem a menor chance de fazer isso atualmente, com o balanço que ela tem hoje, com o dinheiro que ela possui em caixa. Então, para fazer isso, né, a gente tem obras aí, tem plantas aí que são na hora de 600 milhões de reais que ela precisa fazer e mesmo assim para avançar em 2% na geração de energia suficiente para cobrir o Brasil inteiro. Então, a capitalização dela é para começar a bancar esses custos aí para que ela possa fazer de forma mais rápida e também fora toda aquela pauta de corrupção, né, Dário? A gente sabe que a Eletrobras era loteada aí completamente nos outros governos, tem aí um número que o governo estima de aproximadamente 180 bilhões de reais ao longo da história dela foram aí desviados ou foram corrupções que favoreceram aí loteamentos políticos ao longo da história. Eu também falo muito, né, parte do impeachment da Dilma Rousseff foi quando ela tirou do Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara à época, o controle de Furnas, que é a Eletrobras do Rio de Janeiro, né, do grupo, é controlada pela Eletrobras e cuida da geração de energia no Rio. Então, ela tirou isso do Eduardo Cunha tinha loteado o Furnas no Rio de Janeiro. Quando ela tirou isso dele, ele começou com o ímpeto de pautar o impeachment dela. Então, desde sempre, estatais no Brasil são loteadas, são interesses políticos mais do que os privados, mais do que os públicos. Bom, já que você falou aí do governo Dilma, né? Nunca é demais a gente lembrar que também grande parte dos problemas enfrentados pela Dilma foi em razão da corrupção na Petrobras, né? Ali realmente ficou escancarado que esse loteamento político pode provocar numa estatal. E agora, com essa mudança que nós tivemos na presidência da Petrobras, nós tivemos aí o Adolfo Saxida, que veio do Ministério da Economia, e no primeiro dia ele já vem e apresenta ali uma proposta de estudo para a privatização da Petrobras. Você poderia explicar para a gente esse movimento? Isso é para valer mesmo? É para dar algum impacto momentâneo no mercado? Como é que você observa esse movimento aí já no primeiro dia do novo presidente da Petrobras?
novo ministro de Minas e Energia. Ministro exatamente, ministro das Minas e Energia, exatamente. Desculpa. O Saxida, como eu gosto aí de gentilmente chamá-lo, eu acho que ele é um mago. Eu gosto de brincar que ele é um mago, porque ele faz de um limão 7 limonadas docinhas pra gente, né? Ele peitou aí bastante, de forma saudável, né, as projeções econômicas da Faria Lima, né? Os bancos e mercado financeiro davam um PIB caindo quase 9% em 2020, pós-pandemia. Ele falou, não, vai cair 3,9%. Depois, na retomada, todo mundo falava que o Brasil ia zerar o PIB, ele falava, não, vai subir 4%. Então, ele é um cara também super competente, de uma tecnia absurda, e ele começou como secretário de política econômica do Paulo Guedes, depois ele foi por 2 meses, né, chefe de assessoria dos assuntos estratégicos do Paulo Guedes, e agora, né, rapidamente, aí, com esse descontentamento aí do Bolsonaro, com essa política, com esses reajustes, nem política, esses reajustes de preço dos combustíveis da Petrobras, o Bolsonaro resolveu trocar o comando do Ministério de Minas e Energia, né, trocando o ministro Bento Albuquerque pelo Adolfo Saxida. E o Adolfo, ele tem a cabeça do Guedes, ele tem uma cabeça como a nossa, né, é super liberal, ele entende que o Estado tem que sair de diversas atividades, meios e fins numa economia como a brasileira, né, somos 215 milhões de habitantes, não dá para o Estado controlar tudo, tem que reduzir, tem que ficar menos obeso, tem que deixar mais na mão da iniciativa privada o poder. E aí já era uma vontade já do Paulo Guedes desde sempre, né, a Petrobras, como você bem colocou, Dário, pelas corrupções, né, que a gente viu no passado. Daí o Temer teve que alterar a política de preços, né, no mandato dele, por isso que ficou essa paridade de preço internacional. E aí o ministro, basicamente, Paulo Guedes, queria que a gente desse uma celeridade, né, na privatização da Petro. E aí o ministro Bento Albuquerque não conhecia o Bento pessoalmente, não consigo avaliar o trabalho dele, mas imagino que podia ter sido muito mais rápido esse estudo da Petrobras para ser privatizado, que é um rito do governo. Qualquer estatal, para você privatizar, você tem que pedir um estudo, depois você joga ela no PPI e por aí depois você joga nos ritos, tá? Então o Adolfo Saxida, ele já estava com isso, já era uma vontade antiga do Paulo Guedes, o Adolfo também enquanto secretário de Política Econômica, e eu entendo que seja uma coisa pujante, sim, seja uma coisa forte. Agora, não sai esse ano, claramente. Agora, vamos tentar fazer um congresso, né, muito mais centro-direita ano que vem, em 2023, Câmara e Senado, para poder viabilizar, porque uma vez que os estudos da Petro estiverem prontos, e aí acho que em 6 meses eles encerram esses estudos, é só pautar a lei no Congresso para poder privatizar a Petro, a gente conseguindo aprovar, aí num cenário ótimo, até em 2023, já no segundo semestre, ou talvez no começo de 2024, ela já poderia ser privatizada. É uma previsão muito otimista, né? Mas o que vai vir de judicialização aí, né? Porque a Petrobras parece que é um bezerro de ouro, né? Com certeza, né? Agora, parte disso é o esforço que o Bolsonaro está fazendo para montar a base no Senado, principalmente, né? O Senado hoje é muito denso, muito opositor ao Bolsonaro, então se ele conseguir aí fazer entre 12 e 15 senadores, né, da base dele em 2023, esse sonho nosso de Petrobras aí fica muito mais perto do que a gente imagina. E, Márcio, você acha que uma privatização da Petrobras pode, de fato, refletir no preço final ao consumidor? Porque é isso que, no final das contas, interessa, né, à população. Eu acho é difícil responder essa pergunta. Eu tendo a achar que não. O preço final para o consumidor, ele passa por uma reforma tributária ampla e estruturante, tá? Principalmente no ICMS, que é dos estados. O governo zerou imposto sobre diesel, congelou sobre a gasolina desde 2019, gás de cozinha, querosene de aviação, tudo isso o governo federal fez a parte dele, que ele podia zerar ou congelar, tá? Agora, os estados estão com ICMS quase que 35%, 36%. Então, 1/3 do preço da gasolina, uma gasolina custa R$7, estamos falando aí de quase R$2,50, que é imposto estadual, que foi aumentado ao longo desse tempo. E aí, quando passou o projeto de lei para congelar o ICMS, os governadores adoraram. Congelo, mas congelo no teto. Depois que eu aumentei tudo, agora eu deixo congelado. Então, para a gente ter um arrefecimento dos combustíveis, primeiro que a gente está num momento de guerra, né? Pós-pandemia, mais guerra. Então, isso tem um choque negativo, né? Tem uma alta de preços aí inerentes a esses fenômenos mundiais. Então, a gente está num período anormal, que tende a normalizar com o passar do tempo. Então, a gente vai ter o petróleo caindo de novo, os desajustes, como a gente fala, ou reajustes para baixo do preço podem vir por causa da Petrobras, porque o petróleo está caindo, mas para a gente ter aí realmente um impacto, é a reforma tributária principalmente, é tornar o ICMS fixo por litro
Isso já daria, a gasolina ia para 5, 6 reais, já 5 reais, alguma coisa assim, mais queda de preço de petróleo, poderia ir para 4 e pouco. Viraríamos um país decente, né, Dário? Não um país onde a gente tem governadores aí enriquecendo os cofres públicos em ano eleitoral, em função aí do suor e do sangue do consumidor, seja ele um caminhoneiro ou um cidadão normal. Bom, uma questão que você colocou aí e que me chamou a atenção, às vezes as previsões que o mercado faz com relação à PIB, arrecadação, e que às vezes entra em choque com as previsões aí do Ministério, né? Essa semana mesmo saiu uma nova projeção do PIB, né? Quase o dobro do que o mercado estava projetando, né? Por que acontece essa dissonância? Você acha que há aí, por parte do mercado, alguma intenção que, né, implícita, alguma má vontade com o governo? O que você pode nos dizer a respeito disso? Acho que você falou a palavra certa. Eu costumo dividir os originadores dessas previsões, que são sempre errôneas e sempre contra o governo. Você não vê nenhum falando que vai crescer 3%. Você vê todos, quando o governo está com 2%, falando em negativo ou 0%. Então, eu costumo falar que ali parte realmente é má vontade, é torcida contra mesmo, e parte está perdido, né? O mundo mudou, Dário. O mundo, você tem outro modelo econômico acontecendo no Brasil. Um Brasil que passou aí pelo menos 40 reformas microeconômicas que atingem, de fato, o PIB brasileiro. E esse mercado não capturou essas reformas. E não captura porque eles estão acostumados, na teoria econômica, a basicamente prever crescimento em função de juros, inflação e alguma coisa na área de consumo e exportações. Só que a equação mudou. O governo destravou muitas áreas da economia brasileira. Hoje você tem 13 milhões de microempreendedores individuais, é uma galera que movimenta muito a economia. Mais de 80% dos novos empregos gerados no Brasil são de pequenos e médios empresários contratando mais. E é difícil, dá trabalho, né, você capturar isso, analisar esses dados. É muito mais fácil você ver quanto que o aumento de juros vai diminuir o PIB brasileiro, que é basicamente o que eles fazem hoje. Então, faltou aí uma lição de casa dos economistas e quem projeta PIB brasileiro no mercado, né, entender realmente qual que é o modelo desse governo do Bolsonaro, como é que é a cabeça do Paulo Guedes, o que o Adolfo Saxida faz, a infra do Tarcísio, 800 bilhões de reais de capital privado, vai gerar emprego na renda, na veia. Né? Você faz uma concessão de uma ferrovia. Essa ferrovia, você não aperta o botão lá, brota. Você tem que ter mão de obra lá fazendo, você tem que contratar insumos, você tem que contratar fornecedor, você tem que contratar prestadores de serviços para projetar, para desenhar, para fazer contabilidade, para fazer auditoria, para fazer o jurídico. Tudo isso mexe em contratação, né? E no nível de desemprego. Então, essa parte que a gente fala do lado da oferta, né, os novos projetos estão surgindo, não está sendo capturada por eles. Então, por isso, eles estão subdimensionando um PIB brasileiro e a gente vem aí, eles vêm fazendo esses ajustes, como você bem colocou, mês após mês, eles estão revisando para cima o PIB brasileiro. Então você atribui isso a uma mudança de perfil da economia brasileira, né? Ou seja, a microeconomia está fazendo a diferença nesse momento. Com certeza. O cartório digital, por exemplo, né, prova de vida de idosos. O cartório digital, basicamente, o que o governo fez? Você não precisa agora, você está em Minas Gerais, você quer ver um imóvel no meu Espírito Santo, você não precisa pedir para alguém que esteja no Espírito Santo consultar um imóvel, uma matrícula. Agora, pela internet, você faz o registro, faz consulta, né? Isso destrava muito. Isso é mais poder de consumo para você aí no seu município, né? Em vez de você gastar uma passagem aérea ou de ônibus, seja lá como for, para você fazer essa viagem de trabalho, que é uma viagem nada mais do que é burocrática, você tem mais poder de dinheiro aí para você consumir o que te dá mais bem-estar ou investir mais na sua empresa, né? E isso ninguém captura, né? Essas reformas microeconômicas, elas estão fora do radar do mercado. Então, isso que a gente tenta catequizá-los aí, mês após mês, falando, olhem outro lado da economia, olhem o que está acontecendo nas reformas microeconômicas, parem de olhar só a taxa de juros Selic. É isso que a gente fala. E você, como oriundo aí da iniciativa privada, né, chegou a abrir empresas, desbravar aí alguns campos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse perfil do microempreendedor individual. A gente tem visto alguns setores da esquerda criticando essa mentalidade, criticando o próprio empreendedorismo, associando o empreendedorismo a uma precarização do trabalho. Como é que a gente pode equilibrar essa questão aí, ô Márcio? Eu vejo muito, por experiência própria, tá, Dário, tanto minha no governo quanto minha na iniciativa privada, a esquerda, ela tece muito as teses dela em cima de narrativa.
E por que eu falo isso? Eu conheci algumas pessoas da esquerda, eu moro em Brasília atualmente, que simplesmente não conhecem os fatos. E quando elas passam, e muitas delas, tem muito servidor público também, que dá lá, bate o ponto todos os dias, mas tem diversas atividades pós-expediente como empreendedores, como microempreendedores, tá? Tanto no âmbito informal, quanto já no âmbito formal também. A União não te bloqueia de ser um empreendedor, ela só te bloqueia de ser um sócio administrador. Então, eles contratam, né, coloca o sócio administrador da empresa deles no nome de alguém e eles fazem o pós-expediente. E eles veem, quando eles começam a sentir na pele que realmente você tem que pagar um encargo trabalhista monstruoso, se você quiser trazer mais uma pessoa, né, você tem que ter uma contabilidade em dia, não basta só você, né, fazer um recibo de profissional autônomo, você tem que ter minimamente uma contabilidade, senão vai te dar problema depois. Mas eles começam a descobrir que é saudável, que eles fazerem, né, porque normalmente pós-expediente para eles é o que eles gostam, né, é basicamente uma atividade que eles têm prazer em fazer. Alguns fazem por necessidade de renda extra, mas é a minoria. A maioria é porque viu uma ideia de mercado e quer empreender. E quando a gente fala assim para ele, poxa, olha só, pense em você agora, você é um ator de uma economia liberal, onde o governo quer que você empreenda. Inclusive, a gente fez lá o marco do ambiente de negócios, onde primeiro você empreende, depois você se prova idôneo com todas as licenças possíveis. Em 3 horas, hoje você abre uma empresa agora no site do governo, né? Então, eu acho que é muito mais esclarecimento, e quando eles começam a ver que é saudável, que, poxa, você ter realmente um rendimento extra, ou potencialmente um futuro onde você vai sair do serviço público, você tem onde tirar 100% da sua renda, ou até mais, como empreendedor, como iniciativa privada, para eles estão acordando, eu diria assim. Não é um ou outro, não. Eu vejo vários aí que eram militantes, ou talvez até sejam um pouco militantes da esquerda, mas veem que as pautas da direita, da economia liberal, não são das trevas, são bem, inclusive, saudáveis. E essas pessoas que enveredaram por esse caminho aí, né, de empreenderem, né, de tocarem pequenos empreendimentos, eles associam, você acha que isso está associado aí, né, na mentalidade dessas pessoas a um movimento realmente do governo Bolsonaro? Traduzindo, né, você acha que isso pode gerar apoio para o Bolsonaro nessa eleição agora? Eu acho que a gente tem, o governo se comunica mal. Isso é fato notório para todo mundo, inclusive você, um grande comunicador aí, sabe muito bem das deficiências. Mas quando eu vejo o seguinte, quando o governo ele coloca duas peças no governo, são fundamentais para passar a mensagem do governo para a sociedade, tá? A gente tem de um lado o Paulo Guedes, que toda vez que ele fala, ele cativa desde a tia do Zap de 70 anos, gosta de ouvir o ministro falando, ele fala numa linguagem simples e fácil, ainda mais, por mais que ele use alguns termos econômicos, ele consegue se comunicar. E por um outro lado, você tem pessoas jovens, que nem o Gustavo Montezano, que tem quase 40 anos, 39 anos, que também ele consegue passar um novo BNDES, que agora foca no pequeno e médio empreendedor. Então, o BNDES, até colocando nessa pauta, dos 800 bilhões de reais que hoje você tem de crédito de todos os bancos para pequenos e médios empresários, então somando Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, 800 bilhões de reais são para pequenos e médios empresários. Desses 800 bilhões, 200 bilhões já são do BNDES. Então, antigamente, você tinha um BNDES que queria fazer negócio com Odebrecht, com JBS, com Angola, com Cuba. Agora, você tem um BNDES que foca na padaria da esquina, no autônomo que quer um Pronamp, né, no Uber que saiu do Uber, quer comprar um outro carro, né, quer melhorar, ou quer sair do Uber para fazer uma outra atividade que ele entende que ele, como empreendedor, consiga fazer. Você tem diversas outras linhas de crédito agora que o BNDES colocou, e isso motiva muito, né, porque um conta para o outro. Então, a Maria conta para o José, que conta para o Pedro, conta para o João, que, pô, tem aquela linha de crédito fácil agora, basta você ter um MEI, basta você ter alguma coisinha na Caixa Econômica, o governo está apostando, o governo está liberando as licenças, você não precisa ir agora na junta comercial, ficar lá horas e horas esperando, às vezes até dia, para ter a sua licença, você já faz tudo pela web, né? A plataforma Governo Digital também é um caso de sucesso, porque quando a gente pegou o governo, a gente tinha 18 milhões de CPFs cadastrados na plataforma governobr.com. Governo digital, não lembro do site agora qual que é certinho. Hoje, a gente tem 150 milhões de CPFs cadastrados. E são CPFs que muitas vezes estão solicitando abertura de empresa, aquisição de licenças para poder operar, né, para poder mudar de ramo. Então, tudo isso é um ambiente, é um ecossistema muito saudável para que novas pessoas, né, que tiverem... O brasileiro é empreendedor, né, por natureza. Ele gosta, ele vislumbra ideias, ele tem esse ímpeto dentro dele. Então, com certeza, o ambiente macroeconômico brasileiro fomenta muito o empreendedorismo, inclusive de pessoas que estão lá no lado esquerdo. Essa questão do CPF aí é interessante no começo da pandemia, né? Quando começou ali a distribuição do auxílio emergencial,
O ministro Paulo Guedes até disse, né? Foi uma frase mais ou menos assim, que eles estavam escondidos, né? No governo. São pessoas que praticamente não existiam, né? 38 milhões de invisíveis. Invisíveis, Foi essa a frase utilizada. Ele que teve que encontrar e aproveitou e cadastrou, né? Achou todos os CPFs para programas econômicos, para atualização de dados, né? Para ciência de dados, para pesquisas, né? Conseguiu encontrar os invisíveis e agora estão no radar do governo. Márcio, você da iniciativa privada teve então essa experiência aí importante no primeiro escalão, né, do governo federal. Sua primeira experiência já foi a experiência desse nível. E parece que você gostou da experiência pública, né? Que você está agora se projetando aí como um pré-candidato a deputado federal, é verdade? Exatamente, Dário. Foi muito saudável, né? Eu saí do governo em dezembro de 2020. Em janeiro de 21 eu já estava fora do governo, tinha desligado, tinha passado minhas coisas para o meu sucessor. E aí ainda era um período de pandemia, né? Ainda era um período ainda que o Brasil estava entendendo até que ponto ia a pandemia, quais eram as consequências. E aí eu tive uma conversa com o Eduardo Bolsonaro. Eu falei, Duda, o que você acha aí de que vocês estão imaginando de Congresso para 2023? Qual é a ideia do seu pai? Né, comecei a tatear um pouco esse novo mundo, né? Porque o meu cargo era no executivo, que é totalmente diferente de pleitear um cargo no legislativo, né? E principalmente um cargo eletivo, que eu tenho que passar minha mensagem para milhares e milhares de pessoas para que elas possam acreditar e votar em mim. E aí foi super saudável. Ele falou, cara, vem, o seu trabalho foi excepcional, a gente vai te apoiar com o que você precisar, né? Não só a gente aqui, meu pai, o Jair, né, no caso, o pai, o Paulo Guedes também, conversei com ele bastante. Ele falou, cara, vem com tudo. O Paulo Guedes continua no segundo mandato, falou também, vem que a gente vai precisar de você na Câmara para ombrear as missões aí na esfera legislativa. E aí eu estava no momento de vida, né? Ainda tenho um gás público para dar. Não gosto da ideia de ficar 20 anos no mundo público, como também não gosto de uma pessoa que fica 20 anos no mesmo cargo numa empresa. Tá errado, ou a pessoa cresce ou ela sai, né? No mundo público também ficar encostado 20 anos como parlamentar esquece, não faz o menor sentido. Então, entendi que eu dediquei aí 2 anos para o executivo, posso dedicar mais 4 anos aí para o legislativo, terminar de azeitar aí o Brasil, deixar ele nos trilhos corretos, né? Tanto do ponto de vista de reforma política, reforma econômica, reforma no judiciário, e depois passo o bastão aí para a nova geração que está vindo. E eu sou, assim, pré-candidato a deputado federal. Pelo Espírito Santo, isso? Pelo Espírito Santo. Foi lá quando eu assumi o ministério, eu assumi no Espírito Santo, fui lotado lá, né? Eu fui tocar lá o Porto de Vitória e tal, e aí o trabalho foi excelente, foi super legal, me dei muito bem com a sociedade civil, com os servidores federais, e aí optei por... Meu domicílio eleitoral era em São Paulo antes, aí optei por mudar o domicílio e agora venho pelo Espírito Santo. Bom, Márcio, você tem uma interlocução, né, com esse núcleo, então, aí, muito próximo ao presidente Bolsonaro. Como é que está o ânimo para eleição agora de 2022? A gente tem visto aí onde ele vai, sempre tem muita gente o recepcionando, muita festa, mas isso não está se refletindo nas pesquisas, né? Parece que as pesquisas sempre estão apontando o candidato da oposição, Lula, né, como o franco favorito aí. As pesquisas que eu gosto de falar e tenho trabalhado bastante aí, né, no tempo recente, analisando muitas delas, elas estão fazendo pesquisas concentradas em núcleos duros da esquerda, tá? Me parece não, pelo que eu tenho analisado, quando eu falo analisado, algumas delas pesquisam, né, no site, publicam no site do TSE a quantidade de pessoas entrevistadas por município, e algumas chegam no nível de rua e bairro, outras não, outras nem publicam nada, só falam um resultado só, tá? E fatalmente, todas que eu tenho analisado, das que publicam esses dados, elas estão concentrando todas as entrevistas em municípios onde Fernando Haddad ganhou em 2018. Tá? Um caso clássico aí que eu publiquei esses dias, né? Dentre vários estados que eu pesquiso naturalmente a pesquisa inteira, eu vejo todos os estados, mas eu pego os casos mais graves e publico. Ela, na Paraíba, por exemplo, ela deixou de fora Campina Grande e João Pessoa, as duas maiores cidades, inclusive capital, né, com 1.200.000 habitantes. Ela não entrevistou absolutamente ninguém nessas duas cidades, mas entrevistou 21 pessoas em 2 municípios que somados não tem 70.000 habitantes, em 2 municípios que o Haddad venceu em 2018. E isso tem acontecido, né, tanto temporalmente, né, desde as pesquisas de janeiro, quando elas são obrigadas a registrar no TSE, elas têm mantido essa tendência, elas só mudam os municípios, mas continuam municípios onde majoritariamente Fernando Haddad ganhou em 2018, né, em detrimento de fazer um sorteio aleatório dos municípios
né? Porque é impossível você mensurar o eleitorado da Paraíba em municípios assim que estão lá embaixo em termos de habitantes, né? Isso é inconsistente. Então, as pesquisas aí sabemos que elas têm grandes narrativas, elas são ferramentas de marketing político para quem as paga. Tá? O Palocci mesmo, em delações premiadas do passado, falou o PT pagava milhões e milhões para as pesquisas eleitorais forjarem os resultados. Uma pesquisa também, Dário, ela tem um principal motivo, né, um objetivo, é aumentar a abstenção quando ela faz isso, tá? Quando ela passa a mensagem que o Lula está consistentemente em primeiro, ela deixa um eleitorado do Bolsonaro que é menos aguerrido para o Bolsonaro, um bolsonarista de primeiro grau, vamos dizer assim, o cara que é simpático ao Bolsonaro, ela deixa esse cara desmotivado aí no pleito eleitoral, tá? O brasileiro, ele tem, você viu na França agora também, as eleições presidenciais, o nível de abstenção é alto, as eleições municipais em São Paulo, o Brasil inteiro também em 2020, o nível de abstenção foi alto, então as pesquisas, elas falam isso, é como se o cidadão pensasse o seguinte, pô, o Lula tá com 45% o tempo todo, né? Se a pesquisa fica mantendo isso, até crescer um pouco, ela fala, pô, por que eu vou votar? O Lula já ganhou, vou deixar meu domingo em paz aqui, não vou votar porque já tá ganhando esse jogo, depois eu pago lá minha multa de R$1,50, sei lá qual é o valor que o TSE cobra para fazer a regularização. Então, as pesquisas têm feito muito isso. E, obviamente, né, a gente vê o maior pacto antirrepublicano que já aconteceu na história, que é Lula com Alckmin junto, né, os dois maiores, né, polos opostos até 2014, juntos agora numa chapa, me mostra que o Lula precisou tomar um banho de centro ou um banho de moderação, trouxe o Alckmin rival histórico para a chapa dele. E isso não é à toa. Um candidato que está em primeiro lugar não precisa fazer uma aliança dessa. Um candidato que está em primeiro lugar não precisa fazer um casamento fechado como foi ontem, que ninguém chega lá a 200 metros do casamento. Esse candidato não precisa com um cara que vai na palestra que ele deu, a aula magna, né, o comício magno que ele deu na Unicamp há 10 dias, você tinha um de segurança dele com metralhadora de narcotraficante, uma metralhadora que talvez nem o exército brasileiro tenha. Então, está muito não condizente com a realidade, o que as pesquisas têm mostrado, e quando eu abro os dados eu vejo isso, né? Elas têm realmente concentrado em municípios tradicionalmente da esquerda. E em termos de arranjo político, como é que você tem visto a estratégia do presidente Bolsonaro? Olha, eu faço um meia-culpa coletivo aqui, mas um meia-culpa coletivo é suavizado, né? Eu acho que Bolsonaro, em 2018, e eu estava com ele, por isso que eu faço uma meia-culpa, tá? Com a cabeça dele, e vimos que erramos. Você não faz um Brasil andar sem você ter um tipo de negociação republicana com o Centrão. O Centrão hoje representa cerca de 250 deputados na Câmara dos Deputados, né? Que a gente fala que são os deputados independentes. Dependendo da pauta, eles votam com o governo ou contra o governo. E a gente achou, né, que a base de 2018 eleita ia ser suficiente para a gente aprovar reformas estruturantes. E não é e nunca vai ser assim. Então a gente faz uma meia-culpa que a gente tem que dialogar aí com esse Centrão, e quando eu falo Centrão, eu estou falando do PSD, do Kassab, eu estou falando do União Brasil, que agora é o PSL mais os Democratas, estou falando de parte do MDB, não aquela parte da esquerda do Renan Calheiros, mas uma parte mais ponderada que está ali. Então o governo entendeu isso ao longo da jornada, ele pisou no acelerador de forma muito brusca no começo do governo, achando que não precisaria dessa galera, entendeu o que precisa, consertou rapidamente em tempo hábil, tanto é que a PEC dos precatórios, que permitiu um novo Auxílio Brasil de R$400, isso é importante frisar, o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, mais que o dobro, né, agora de R$400, só foi conquistado mediante a aprovação da PEC dos precatórios, porque senão o governo ia ter que pagar 50 bilhões de precatórios esse ano e não ia ter dinheiro para esse apoio social. Isso foi conquistado graças a muito apoio do Centrão. Inclusive, o PDT do Ciro Gomes votou rachado, votou parte com Bolsonaro, parte contra. Deu até um fuzuê lá nas internas do PDT. Então, o governo entendeu isso e é saudável. Antigamente, você tinha o mensalão do PT, o quadrilhão do MDB, onde Michel Temer, no mandato tampão, pagava os deputados também para votarem a favor das suas reformas. Esse governo não tem um centavo, né, que vai para parlamentar aprovar reforma ou nada, mas ele teve que abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas são cargos de terceiro escalão, que IFAM, por exemplo, né, que faz a curadoria do patrimônio federal, patrimônio histórico e cultural federal, ele passou para alguns parlamentares do Centrão. Mas aí também são cargos que não têm muita relevância, não tem perigo de contratações de licitações espúrias. Aí o governo aprendeu a lidar com isso, trouxe o Ciro Nogueira também para a Casa Civil, que foi um grande avanço, né? E aí vai sair o jogo. Então o Brasil é esse, o Brasil é governar com direita e centro-direita. E o tal orçamento secreto, que eles falaram tanto aí que o governo ajudou a montar um orçamento secreto no Congresso. Explica para nós essa situação aí, Márcio. Eu acho ótimo e é um excelente ponto, porque o orçamento secreto que é publicado, né, no Diário Oficial da União e que foi criado na época do Rodrigo Maia,
O Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara no biênio 2019-2020, ele que criou o chamado RP9, que é o orçamento secreto, que a mídia colocou essa alcunha, né? A gente vê a grande imprensa aí que trata como orçamento secreto, a grande imprensa adora dar nomes para as coisas e depois colocar no colo do Jair Bolsonaro. Então, o Rodrigo Maia criou isso, o Bolsonaro vetou imediatamente o orçamento secreto, né, esse RP9, mas o veto dele foi derrubado. E aí o orçamento secreto acabou entrando, né, todos os anos, e aí o orçamento secreto nem passa nem pelo Bolsonaro, né, porque ele é um orçamento do relator do orçamento, que é um deputado federal na Câmara. Então, ele fica dentro de uma comissão de orçamento na Câmara, um parlamentar da Câmara escolhe para quem que ele vai dar. Ele é discricionário, de fato. Ele pode falar, se o Dário é deputado e o Márcio é deputado, ele fala, vou dar para o Dário, não vou dar para o Márcio. Essa é a principal queixa dos parlamentares, né, porque há sim uma panelinha de escolha para onde vai essa verba extra de orçamento. Mas o Bolsonaro não tem absolutamente nada com isso, nem o Paulo Guedes. Ele veio do Rodrigo Maia, foi vetado por Bolsonaro, o veto caiu, e os parlamentares que se entendam lá entre eles agora para onde vai, como vai e por quanto vai. Realmente tem que enfrentar, né, essas narrativas aí o tempo todo, né? E aí a parte de comunicação é que às vezes deixa um pouco a desejar, como você diz. Bom, Márcio, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né, desejar a você sucesso aí nessa nova etapa e que dê tudo certo aí para você. Poxa, agradeço demais aí, Dário. Foi um prazer conversar contigo aí, prazer aí com a sua audiência aí também. Conte com a gente, o que precisar também aí, que a gente puder ajudar vocês, a gente está à disposição. Vocês, quando eu falo vocês, e o povo mineiro aí maravilhoso. Publiquei aí hoje que eu ia falar com vocês, um monte de mineiro aí veio me mandar direct aí dando boa sorte. Então, o pessoal aí, vocês são muito queridos aí pelo povo mineiro, parabéns aí pela iniciativa. Valeu, muito obrigado, Márcio. Um abraço.